Esse vídeo abre a série sobre fenômenos eletromagnéticos. E aqui eu vou apresentar alguns fatos que ilustram o poder e a relevância do eletromagnetismo para a nossa vida. Olá, meu nome é Eudes Filete, bem-vindo ao Verve Científica. Antes de seguirmos, saiba que muito mais pessoas poderão assistir a esse vídeo se você der seu like. O algoritmo do YouTube vai entender que o vídeo é bom e vai disseminá-lo para mais pessoas. Além disso, se você não fez, faça agora. Clique nesse botão aqui e assine o canal. O eletromagnetismo é o ramo da física que investiga e descreve os fenômenos elétricos e magnéticos. No eletromagnetismo, nós lidamos com cargas, correntes elétricas, campos e a sua interação com a matéria. Tanto na eletricidade quanto no magnetismo, nós encontramos forças familiares que aparecem em toda parte na natureza. Os relâmpagos, a aderência estática, o atrito, a transmissão de rádio e os pequenos ímãs que você gruda na sua geladeira. Todos são fenômenos relacionados. Vamos ver ao longo dessa série que a eletricidade e o magnetismo são dois aspectos diferentes de uma mesma força, a força eletromagnética. A força eletromagnética é uma das 4 forças fundamentais conhecidas. As outras 3 são a força gravitacional, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Todas as demais forças conhecidas, por exemplo, o atrito, as forças viscosas, as forças de contato, são derivadas dessas 4 forças fundamentais. A força eletromagnética é responsável por praticamente todos os fenômenos que nos deparamos em escala acima da escala nuclear, com exceção da gravidade. Isso não quer dizer que os seus efeitos possam sempre ser analisados pela física clássica. Em tudo aquilo que depende da escala atômica, que também terá reflexos macroscópicos e, consequentemente, muita relevância na vida prática, é preciso empregar a física quântica. E mesmo assim, a interação mais relevante, mesmo no tratamento quântico, é de natureza eletromagnética. Dessa forma, a força eletromagnética está envolvida em todas as formas de fenômenos químicos e biológicos. É uma força essencial para a vida na Terra e, de forma geral, para o funcionamento do universo. O eletromagnetismo foi a base para uma grande revolução no campo das engenharias. Isso causou um grande impacto em vários outros campos, como as áreas de atuação médica, industrial e espacial, por exemplo. Certamente o funcionamento da sociedade moderna não seria possível sem as tecnologias baseadas no uso da eletricidade e dos equipamentos eletroeletrônicos. Nós percebemos toda a importância do eletromagnetismo a cada vez que ocorre um corte de energia elétrica durante um mau tempo ou quando a linha de transmissão apresenta falhas. Quando isso ocorre, observamos o quanto nós somos limitados. Imediatamente mergulhamos na escuridão noturna, tanto em nossas casas quanto nas ruas sem iluminação pública. Nossos aparelhos domésticos, quase imprescindíveis, como geladeiras, lavadoras, aquecedores, simplesmente param de funcionar. As linhas telefônicas são interrompidas, o sinal de telefone é perdido. Os nossos celulares e laptops vão se tornando inúteis à medida que a bateria diminui, sem uma opção de carregamento. Aqui é interessante notar que a eletricidade e a energia elétrica não é o único aspecto relevante do magnetismo. O próprio desenvolvimento e funcionamento de novas tecnologias dependem crucialmente dos fenômenos eletromagnéticos. Uma vasta gama de aplicações importantes, encontrada em diversos setores, dependem fundamentalmente do eletromagnetismo. Só para citar algumas, temos o sistema de transporte, as aplicações industriais, o sistema de comunicação e o sistema médico. Não seria apenas nosso conforto privado que seria afetado se não houvesse eletricidade disponível. Existem funções importantes em nossa sociedade que não poderiam funcionar sem eletricidade. Os hospitais, por exemplo, dependem criticamente da energia elétrica, bem como de aparelhagens eletroeletrônicas. Na falta de energia elétrica, as cirurgias seriam comprometidas ou inviabilizadas, os respiradores não funcionariam, a higiene seria ameaçada. A gestão de resíduos também poderia ser afetada se ela dependesse da tubulação de pressão, que requer eletricidade para funcionar. Outro campo que seria afetado dramaticamente é a rede de abastecimento. Lojas e supermercados, por exemplo, com seus departamentos que dependem de resfriamento e aquecimento de produtos alimentícios, simplesmente não funcionariam. O mesmo ocorreria para toda a rede de serviços bancários, que permite pagamento e recebimento de valores. Todos esses serviços financeiros simplesmente seriam interrompidos. Os problemas se espalhariam para o gerenciamento e pedidos de armazenamento e, portanto,
para as cadeias de suprimentos. A infraestrutura como um todo também seria afetada se não houvesse energia elétrica disponível. Os sistemas de controle de tráfego e as redes de distribuição de combustível simplesmente parariam de funcionar. As perdas de produção poderiam resultar em custos financeiros substanciais e representar uma ameaça à economia. É comum que muitos não percebam que sem eletricidade não são apenas a internet e o Wi-Fi que serão afetados, mas também significa o fim da normalidade, tal como conhecemos. Todos nós, de uma forma ou de outra, somos dependentes da eletricidade e de equipamentos eletrodomésticos. Quando esse luxo nos é tirado, nós nos tornamos extremamente vulneráveis. Sem o eletromagnetismo, nós viveríamos como os antigos da era industrial. E é claro, muitas das nossas mais importantes tecnologias nem sequer existiriam. Até o fim do século XVIII, tanto a eletricidade quanto o magnetismo eram um pouco mais do que curiosidades de laboratório, sem qualquer interconexão conhecida, sem qualquer utilidade prática relevante. A pilha voltaica tinha acabado de ser inventada e apenas alguns dos efeitos produzidos por correntes elétricas eram conhecidos naquela época. Naquele tempo eram conhecidos apenas os efeitos estáticos da eletricidade e do magnetismo. Ninguém tinha a mínima ideia de que poderia haver algo muito mais geral e poderoso como a eletrodinâmica. Foi só no início do século XIX que os efeitos magnéticos das correntes foram descobertos. Pouco depois veio a grande descoberta de Michael Faraday do fenômeno da indução eletromagnética, que mostrou ao mundo que campos magnéticos variáveis poderiam produzir campos elétricos. Um efeito simétrico, que é a produção de campo magnético por meio de um campo elétrico, foi predito teoricamente poucas décadas depois, por James Clerk Maxwell, quando ele sintetizou todo o eletromagnetismo clássico nas suas famosas equações. A partir daí, a teoria clássica do eletromagnetismo, formulada por Maxwell, desempenhou um papel central no desenvolvimento da física. Primeiramente, ela permitiu obter uma das maiores sínteses da ciência, que foi a unificação da eletricidade e do magnetismo da época, mostrando que a luz é uma onda eletromagnética. Ela ainda serviu como uma fonte para a elaboração da teoria da relatividade restrita, que exigiu modificações na própria mecânica newtoniana, mas que manteve a teoria de Maxwell inalterada. É por isso que a formulação da teoria eletromagnética foi considerada por Albert Einstein como o evento mais importante da física, desde a época de Newton. A verificação experimental das predições teóricas de Maxwell foi obtida com as experiências de Heinrich Hertz, quando ele produziu ondas de rádio em seu laboratório, as primeiras ondas eletromagnéticas produzidas pelo homem. A partir daí, ao longo do século XX, começou a surgir uma série de grandes invenções revolucionárias relacionadas ao eletromagnetismo. Do ponto de vista teórico, com a incorporação do eletromagnetismo à relatividade restrita, percebeu-se que campos elétricos e magnéticos são aspectos diferentes de um mesmo campo fundamental, o campo eletromagnético, completando assim o arcabouço da teoria dentro da física clássica. Sua evolução posterior foi no sentido de compatibilizá-la com a teoria quântica, o que levou à formulação da eletrodinâmica quântica. Nessa série, nós vamos desenvolver as ideias e os conceitos básicos do eletromagnetismo. Pouco a pouco, de forma bem gradual, eu vou apresentar todos os principais aspectos da teoria eletromagnética, de forma rigorosa, mas ao mesmo tempo de forma didática, simplificada, ilustrada e com o mínimo de matemática necessário. E até o final, você vai ter uma visão abrangente do eletromagnetismo que vai lhe permitir entender, explicar e prever vários fenômenos de natureza eletromagnética e assim alcançar uma compreensão das suas nuances e do seu imenso poder. Bem, é isso. Se você gostou, dá um like e ajuda o YouTube a disseminar esse conteúdo. E assine o canal. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!